noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse momento de estar aqui compartilhando com vocês um trabalho que a gente fez na Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro. Eu sou Lenira Carlos Gugel, sou a diretora pedagógica, né, e estou aqui para fazer um relato de experiência intitulado Estratégias para a Recomposição da Aprendizagens pós-pandemia. Pode passar. Pode passar. Eu já passei, na minha tela aparece. Ai, na minha não. Então deve ser essa lacuna que fica. Então vamos para... Aqui eu vou seguir o meu papel aqui, que para mim não está aparecendo. A contextualização desse trabalho, certo? Então, no ano de 2022, a gente iniciou o ano letivo com 3 turmas de 4º ano, nas quais a gente tinha problemas de aprendizagem em todas elas, né? Tanto do 4º como do 5º, mas eu vou falar especificamente dos 4º anos. Daí que, de início, a gente fez o diagnóstico da aprendizagem desses alunos e, como era de se esperar, né, diante da pandemia, de tudo que aconteceu, que as crianças ficaram muito tempo sem frequentar as escolas, a gente tinha um grande número de alunos que não sabiam ler nem escrever. Daí, diante do diagnóstico, a gente reuniu com os pais e apresentamos o resultado desse diagnóstico, né, que as crianças não sabiam ler nem escrever, mas que a gente estava ali para buscar soluções. E o que é que a gente fez? Diante desse diagnóstico, desse número gritante assim, de alunos, era a maioria da turma que não sabia ler nem escrever, a gente procurou soluções. Primeiramente, a gente firmou uma parceria com a Clínica Heitor Carrilho, que é uma clínica de apoio pedagógico que tem aqui em Neópolis, que ficava próximo da escola. Então, para os alunos que moravam próximo da escola, eles iam no contraturno e assim, era um trabalho muito bom, foi muito proveitoso. Mas os alunos que moravam mais distante, que, tipo assim, Ponta Negra, eles não tinham como vir para esse apoio pedagógico na clínica, porque os pais não tinham como vir deixar eles de manhã e vir pegar e depois trazer para a aula. Então, para esses alunos ficou meio que inviável. Então, pensamos numa outra alternativa, um reforço com os professores mediadores de leitura, que com muita boa vontade abraçaram a causa e tudo, mas como todo mundo sabe, na rede municipal de Natal, os professores mediadores de leitura são pessoas que, por problema de saúde, estão afastados da sala de aula, estão na sala de leitura. Então, eles, por problemas de saúde, de vez em quando entram de atestado. Então, quando entrava de atestado, o trabalho caía. E daí que ficou meio que difícil dar continuidade a esse trabalho, tá? Então, 2 desafios aí nessas 2 alternativas. A primeira, os alunos mais distantes não conseguiam participar, né? Que ele tinha que vir no contraturno. E o outro, por conta da falta de continuidade dos professores mediadores de leitura. Então, pode passar, por favor. A gente passou para uma outra alternativa, né? Que foi quando a gente, analisando que essas duas opções não estavam dando certo, a gente conversou com a professora Elaine, do 4º ano B, e com a professora Gleides, do 4º ano C, né, que elas colocaram para a gente o resultado que a gente já tinha, né, que as crianças não sabiam ler e escrever. Então, a gente sugeriu que a gente fizesse o agrupamento de crianças, né? Então, a proposta era, os alunos que sabiam ler e escrever ficariam numa turma, e os que ainda não sabiam ler e escrever ficariam na outra turma. Elas conversaram, né, entre elas, Gleides e Elaine, e decidiram que aceitava o desafio, tá? Então, a gente partiu para ver, assim, qual era a maior dificuldade.
deles. Eles não sabiam ler nem escrever. Então, Gleides se propôs ficar com a turma que ainda não sabia ler e escrever, e Elaine ficaria com a turma que já estava alfabetizada e que assim ela poderia avançar, tá? Então, diante disso aí, a gente convocou de novo os pais. Vamos conversar com os pais, né, sobre essa mudança. E foi uma conversa muito boa, eles aprovaram a ideia, se comprometeram com a gente de dar todo o apoio que a gente precisasse. Foi, assim, uma parceria muito boa. Sempre é, né? Escola e família sempre é uma parceria muito boa. A gente não pode esquecer nunca disso. Então, diante de tudo isso, a gente foi conversar com a turma. Pronto, já tinha um diagnóstico, já tinha conversado com os pais, eles tinham aceitado, já tinha conversado com as professoras, elas também estavam dispostas a fazer esse trabalho, então era a hora de falar com a turma. Então foi um momento muito difícil, assim, porque eles choravam muito, eles não queriam sair da sala, né? Ah, eu vou deixar a minha professora mais querida, chorava de um lado, chorava de outro, e foi um momento, assim, muito difícil, assim, na escola, né, nesse dia. E a gente teve todo o cuidado de falar com essa turma para não estigmatizar, né? Valorizando cada passo que a gente ia dando, a gente ia colocando para eles que era uma mudança que precisava fazer, que eles iam gostar muito. Então, daí a professora Gleides, eu estou falando mais de Gleides porque ela que ficou com o desafio maior, né, Gleides? Eu sei que ela está por aí escutando. Então, o inglês começou a mudar a sala de aula. Você chegava na sala, você já via os trabalhos expostos na parede, muito texto, muita poesia, muito cartaz, os alunos muito envolvidos. Assim, a sala se transformou assim, de um momento, parecia coisa mágica, assim. Todos os alunos muito envolvidos, muito motivados. E que materiais a gente usou, né? A gente procurou usar os materiais diversos. Ontem, quando a professora da palestra de abertura estava falando, eu via toda hora na fala dela sala de inglês, né? Material que a gente usou. Livros de alfabetização, a gente montou uma apostila de alfabetização na qual eles poderiam usar, né, fazer, eles conseguiam fazer algumas atividades sozinhos, então isso foi um momento assim de muito entusiasmo para eles, né? Eu usava apostila e muita leitura, texto literário, livros literários, então foi um momento assim de muita aprendizagem mesmo, né? O livro didático a gente deixou de usar? Não, não deixamos. E como é que a gente usava isso? A professora Gleides usava os livros didáticos para fazer as leituras. E a partir das leituras do texto, né? Muita leitura mesmo, viu, gente? O carro-chefe dessa proposta foi leitura. Então, a partir dos textos, dos livros, ela montava as atividades, tá? Então, o livro didático serviu, assim, como um apoio, certo? E foi isso. Então, aqui os resultados disso tudo. Alunos motivados, disciplinados, a gente não tinha mais aquela angústia que tinha na sala, quando eles não conseguiam fazer as atividades. Eles estavam motivados, a autoestima elevada, eles passavam por mim e diziam, diretor, olha, eu estou conseguindo fazer as atividades. Então, assim, era um momento assim que a gente sentia neles uma vibração, uma energia boa, energia positiva. E, assim, de imediato, assim, nas primeiras semanas, eles já estavam tudo apaixonados por Gleice. Não sei o que ela tem, que os alunos eram tudo apaixonados já por ela. Né? Os alunos, no final do ano, os alunos estavam quase todos alfabetizados. A gente teve 3 casos assim, de aluno que estava em processo, e mesmo assim, esses alunos, a gente tem assim, uma mera desconfiança que eles teriam algum tipo de deficiência, só que não tinha diagnóstico, mas a gente tinha e tem ainda essa desconfiança. Mas mesmo assim, como tinha essa suspeita, assim, a gente avançou com eles. A turma toda avançou para o 5º ano, né, com o desafio de que a professora Gleides, né, Gleides Vieira, ia continuar no 5º ano acompanhando esses alunos, né, de fato está. Então, as famílias também ficaram satisfeitas, porque se sentiram contempladas, e os alunos foram todos aprovados para o 5º ano.
Então, para finalizar a minha fala, eu queria ler aqui um pequeno textozinho, as considerações finais. Considerando os desafios do contexto pós-pandemia e o consenso sobre o que se ensina e como se aprende, podemos então nos lançarmos na grande aventura de adequar as aulas presenciais aos conhecimentos, às capacidades e experiências das crianças. Em vez do lamento e do discurso sobre o que lhes falta, podemos tomar essa situação inédita e complexa como oportunidade para criar algo novo, que tem em seu horizonte a garantia do direito de todas as crianças aprenderem a ler e escrever. Então, para finalizar, eu gostaria imensamente de agradecer a minha equipe, né, da Escola Municipal Arnaldo Monteiro, as minhas coordenadoras, aí, Gleides, valeu, as minhas coordenadoras, Lúcia Cunha e Andréa Batista, que muito contribuiu para esse trabalho, a professora Elaine também, que se dispôs a ficar com a turma que já estava alfabetizada, também teve um trabalho muito importante, porque ela conseguiu avançar com a turma, né, dela, assim, porque ela estava, como tinha crianças que não sabiam ler também, dificultava o trabalho, então ela conseguiu dar sequência ao trabalho dela, e a professora Gleice conseguiu alfabetizar os alunos. Então, gente, eu ainda tenho 3 minutos, se Gleice quiser falar alguma coisa aí, né, eu gostaria de deixar esse tempozinho para ela está aí, e ela pode falar, né, já tenho 3 minutos. Pode ser? Boa noite. Boa noite, Gleide. Só convidada. Mas só confirmo aí tudo que Lenira falou. Foi um desafio, está sendo um desafio, mas muito prazeroso, porque quando nós nos preocupamos com o bem-estar do nosso aluno e queremos que ele avance, que ele aprenda, nós somos apenas coadjuvantes. Eles são os protagonistas, porque eles é quem precisam desse conteúdo, desse conhecimento, e o nosso trabalho, a nossa função é fazer com que realmente eles obtenham sucesso. É isso. Então é isso, gente. Desculpa aí se eu corri no tempo, né? Mas eu me organizei para fazer tudo dentro do tempo, não exceder, né? E eu só tenho que agradecer a vocês, a toda a minha equipe, e dizer que um trabalho desse tipo a gente só consegue com a união da equipe, tá certo? Todo mundo junto. E com os pais, nunca esqueçamos disso, né? Que os pais, eles são nosso maior parceiro. Então é isso. Parabenizamos, né, a professora Lenira por compartilhar uma experiência tão exitosa e imprescindível, né, nas nossas unidades de ensino.